Dando prosseguimento ao seminário, convidamos para proferir a palestra com o tema Projeto de Lei 6268 de 2016, legalização da caça, o tiro que faltava para a extinção das espécies, a senhora promotora de justiça, Vânia Tuglio. Vânia Tuglio atuou nos Centros de Apoio do Meio Ambiente e Urbanismo e das Promotorias Criminais e Execuções Penais. É detentora do título de postgrado de especialização em Derecho Ambiental del siglo XXI, do curso de postgrado em Direito da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade Castilla-La Mancha, Toledo, Espanha. É palestrante e autora de artigos e de teses aprovadas em congressos nacionais e internacionais de meio ambiente, versando sobre crueldade contra animais, responsabilidade penal da pessoa jurídica, transações penais e demais temas sobre direito dos animais. Também é coautora do livro Direito Ambiental no STJ e membro do Grupo Especial de Combate aos Crimes Ambientais e de Parcelamento Irregular do Solo Urbano, GCAP, do Ministério Público de São Paulo. Com a palavra para proferir sua palestra, a senhora promotora de justiça, Vânia Tuglio. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de dizer que, mais do que uma alegria, é uma honra estar aqui. E essa honra eu devo fundamentalmente a duas pessoas. Eu gostaria de nominar essas duas pessoas, a deputada estadual Ana Paula Lima, que viabilizou a minha vinda aqui para Santa Catarina. Eu peço aos senhores, então, que transmita meus agradecimentos a ela, a Escola do Legislativo daqui da Assembleia e a Comissão de Turismo e Meio Ambiente, que também generosamente possibilitaram a minha vinda para cá. Gostaria de agradecer também e de parabenizar o Allen pelo evento, agradecer pelo convite, pela honra do convite, parabenizar pelo evento, a Patrícia, do Instituto É o Bicho, que eu acho que ela também divide, né, a organização desse evento. Os outros apoiadores, os protetores independentes, enfim. Agradecer a presença de todos os senhores e, como eu sempre digo, agradecer a existência e o trabalho de todos os senhores, não é? Os animais agradecem, né? Vocês são as pessoas que falam por eles, né? E vocês passaram aqui até agora falando dos animais que são vistos, dos animais que estão nas ruas ou que estão nos lares, ou que estão abrigados ou semi-abrigados. E eu vou falar dos animais que não são vistos, né? Dos animais que nós não vemos porque estão nas florestas, nas matas, não é? E porque nós não os vemos, nós temos uma facilidade em esquecer deles, não é? E, principalmente, em desconhecer a realidade deles. Porque a realidade dos animais que nós vemos todos os dias, nós conhecemos, pelo simples fato de vê-los todos os dias. Mas a realidade dos animais que estão nas florestas, nas matas, a gente não conhece. Então, eu vou falar sobre animais silvestres. O convite que o Allen me fez é direcionado especificamente em relação a um projeto de lei de um deputado daqui de Santa Catarina, o deputado Valdir Colato, é autor do projeto de lei 6268/16, que, sob a ementa de gestão da fauna brasileira, na verdade, esse projeto de lei libera a caça de animais silvestres no Brasil, ou pretende liberar a caça de animais silvestres no Brasil. Então, eu fiz aqui algumas... o projeto ele é bastante longo, e quem tiver o cuidado de olhar para ele vai imaginar que ele é um bom projeto, até porque ele vai ter
vários posicionamentos sobre conservação de espécies, manejo de espécies, mas a gente vai ver daqui a pouco que não é bem assim. Pois bem, o primeiro grande problema desse projeto de lei, que é assim desastroso para os nossos animais silvestres, está lá no artigo 3º, logo no começo do PL. O que nós temos hoje em vigor, a Lei 5.197, que vai ser revogada expressamente por esse projeto de lei, ela diz lá no seu artigo 1º que os animais são propriedade do Estado. Então, tudo que vocês conhecem hoje, em termos de estrutura de proteção de animais, todas as polícias, IBAMA, ICMBio, em termos de proteção de animais, de fiscalização de animais, as guardas ambientais, as guardas municipais ambientais, as polícias militares ambientais, enfim. Toda essa estrutura, os fóruns, os grupos de proteção de animais silvestres, toda essa estrutura estatal existe por conta desse artigo, que diz que os animais silvestres, seus ninhos, enfim, são propriedades do Estado. E esse projeto de lei inaugura, no artigo 3º, ele diz que os animais, a fauna silvestre, é bem de interesse da coletividade de domínio público. O que isso significa? Numa linguagem jurídica, significa transformar um bem que tem um dono, que no caso é um Estado, num bem que não tem dono, num res nullius. Então, um bem de propriedade de ninguém. Na eventualidade desse desastroso projeto de lei vir a se transformar em lei, qualquer pessoa, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, vai poder se apoderar de qualquer animal silvestre e fazer dele o que bem entender. Matar, picar, caçar, estraçalhar, guardar, jogar. É isso o que traduzindo na prática, é isso que esse artigo 3º do projeto de lei diz. Bom, eu disse que ele revoga a 5.197 expressamente. Ao revogar a 5.197, que é a nossa lei de fauna, ao revogar a 5.197, ele tira o porte de arma de todas as polícias e fiscalização de fauna silvestre. Porque é lá no 5.197, na lei 5.197, que está a autorização para que o IBAMA, o ICMBio e todos os guardas que fazem a fiscalização de fauna silvestre possam portar arma e, portanto, combater os crimes praticados contra os animais silvestres. Então, ele tira o porte de arma de todos os agentes de fiscalização de fauna silvestre e depois nós vamos ver que tem um projeto de lei que libera o porte de arma para pessoas até 21 anos de idade. Então, ele tira a arma dos agentes de fiscalização e dá arma para os bandidos matarem os nossos animais. Quando ele fala, revoga-se a Lei 5.197, que está lá no final, artigo 43, isso se chama revogação expressa. Então, tem um artigo de lei, na lei nova, que diz, está revogado tal artigo ou tal lei que já existia. Isso é revogação expressa. Mas existe uma outra forma de revogação que a gente chama, que a doutrina chama de revogação tácita. O que é isso? É um artigo de lei posterior a uma lei existente hoje, que prevê todas as condutas dessa lei existente, mas legisla de uma maneira diferente. E, ao legislar de uma maneira diferente, sem dizer que está revogando, ela já revoga tacitamente aquela lei pré-existente. Então, se vocês olharem os artigos 35, 36 e 37 do projeto de lei e compararem com o artigo 29 e todos os incisos do que nós temos hoje na Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605, vocês vão ver que o artigo 29 é o artigo que trata da caça, da apanha. O inciso 3º é o tráfico de animais silvestres. Então, quem vende, expõe à venda, exporta, adquire, enfim. Então, ali, o tráfico de animais silvestres ele está tipificado no inciso 3º.
Todas essas condutas aqui, esses verbos, vender, expor à venda, estão distribuídos ali entre o 35, 36 e o 37. Matar, perseguir, caçar. Aqui nós temos pena, detenção de 6 meses a 1 ano e as circunstâncias de agravantes, de aumento de pena. E lá nós vamos ter, constitui infração penal e administrativa contra a fauna silvestre, não tem nenhum tipo de sanção, e aí ele vem descrevendo todo o tipo do artigo 29, sem nenhum tipo de sanção. Então, esse projeto de lei ele vai revogar tacitamente todo o artigo 29 da Lei 9.605. Deixa de existir o crime de tráfico de animais silvestres no Brasil, deixa de existir o crime de apanha e de morte de animal silvestre no Brasil. Consequência prática disso. Artigo 2º do Código Penal. Quem é do direito pode olhar, mas se vocês anotarem, vocês vão botar lá no Google, vocês vão verificar. Essa lei, esse projeto de lei, se eventualmente se transformar em lei, porque ele revoga uma lei que prevê uma sanção, uma pena, e ele não prevê sanção nenhuma, portanto, ele é mais benéfico, ele incide sobre todos os processos existentes antes dessa lei. Então, todos os inquéritos instaurados serão arquivados. Todas as ações penais em trânsito, em trâmite, serão arquivadas. Todas as condenações serão revogadas. Todos os processos administrativos de aplicação de multa e qualquer outra sanção administrativa serão revogados. Todos os processos de execução de multa do IBAMA, do ICMBio, de todas as secretarias de meio ambiente relativamente à fauna silvestre serão arquivados. Anistia ampla, total e irrestrita para todas as pessoas que até hoje mataram, caçaram e estão exterminando a nossa fauna silvestre. Mas não para por aí. Nós temos hoje em vigor um artigo que fala que, no parágrafo 1º do 25, os animais serão prioritariamente libertados no seu habitat. Ou seja, qualquer polícia em qualquer local, se apreender um animal numa gaiola, numa jaula, ou seja lá o que for, identificar que ele está com sinais de recenticidade de cativeiro, ele, mediante um parecer simples de um médico veterinário ou de um biólogo que comprove que aquele animal é daquela região ali mesmo, ele pode simplesmente abrir a gaiola, ali na mata próxima, e soltar o animal ali e destruir a gaiola e acabou. Isso que a lei autoriza hoje. Tá certo? A sistemática do projeto de lei é matar os animais. Não existe a previsão de readaptação desses animais à natureza, como existe aqui no artigo 25. Porque aqui ele diz que eles serão prioritariamente libertados na natureza ou, então, entregues a entidades, desde que sob o cuidado de técnicos habilitados, para recuperá-los e reintroduzi-los à natureza. O PL não prevê nenhum trabalho de reintrodução, nenhum trabalho de recuperação de animais silvestres. Só prevê a possibilidade de matá-los ou vendê-los. Ele usa algumas expressões que podem, por exemplo, levar a um entendimento não muito adequado. Ele fala sobre material zoológico. Então, a coleta de material zoológico poderá ser feita em unidades de conservação. A coleta de material zoológico poderá ser feita em unidades de conservação com a utilização de cães. Tem um artigo que fala isso. Poxa, mas quando você pensa em coleta de material zoológico, você vai pensar, né, algum inseto, alguma coisa.
lá no artigo 5º, lá no comecinho, o que é material zoológico? Espécime da fauna no todo ou em parte que contém o material genético e seus produtos. Ou seja, ele está autorizando a introdução de cães para caçar animais silvestres dentro de unidades de conservação. Bom, e aí o discurso dele é de que esse projeto de lei é um projeto de lei que visa a preservação das espécies, porque nossa biodiversidade e também as lavouras estão sendo dizimadas pelos javalis e por outras espécies exóticas que foram introduzidas indevidamente nas nossas florestas, nas nossas matas. Ok. A introdução do javali é proibida em lei. Quem importou, importou com a obrigação de não soltá-lo na natureza. Soltou, ninguém sabe quem, também ninguém se importou em procurar saber quem. O fato é que eles estão aí. Existem, sim. No nível que eles estão dizendo, não. Porque a gente está encontrando javali na Ilha Grande, em São Paulo. Do que eu sei, javali não pega avião, nem sabe nadar, e muito menos voa. Então, alguém levou esse javali para a Ilha Bela. Ilha Grande não, para a Ilha Bela, em São Paulo. Pois bem, e aí, então, essa justificativa de que esse PL vai possibilitar, não é, o controle dessas espécies exóticas invasoras, essa justificativa ela é mentirosa por dois motivos. Primeiro, o artigo 11 do próprio projeto de lei diz que caberá ao poder público impedir a introdução e promover ações que visem ao controle da fauna silvestre ou a erradicação das espécies exóticas consideradas nocivas à saúde pública. Não está dizendo aos caçadores. Caberá ao poder público. E ela é mentirosa por conta de um segundo motivo. A Lei 9.605, de 98, no artigo 37, inciso 2º, diz expressamente que qualquer animal poderá ser eliminado quando comprovadamente for prejudicial para lavouras, pomares e quetais. O artigo continua. Ou seja, não é esse PL que vai autorizar a morte das espécies invasoras, ou mesmo que não sejam espécies exóticas, mesmo as espécies nativas. Claro, exatamente. Mas é a 9.605 desde 98 que permite isso. Obviamente, com o controle do Estado, com uma autorização, com uma análise da população para verificar se é aquilo mesmo, que também não acontece. Mas, de qualquer maneira, a autorização existe desde 98. Todo o trabalho que os brasileiros conservacionistas vêm fazendo, e também as ONGs internacionais vêm fazendo, de conscientizar as populações ribeirinhas. Projeto Tamar é um projeto de excelência nesse aspecto, de transformar, então, o ribeirinho num protetor da fauna. Esse projeto de lei inverte isso. Ele diz o seguinte: os espécimes provenientes do manejo em reservas extrativistas e reservas de desenvolvimento sustentáveis podem ser comercializados pelas populações tradicionais. Então, as populações tradicionais que durante décadas vêm sendo conscientizadas para proteger o seu entorno, para proteger a sua vegetação, para proteger os seus animais, vão passar a caçar e vender a caça delas. Hoje elas caçam, mas é a caça de subsistência. Elas vão se transformar em caçadores comerciais de animais silvestres. Cria, então,
fazendas de caça. Então, as pessoas que têm grandes áreas, que hoje não podem fazer nada, porque são áreas que estão protegidas. Protegidas porque, inclusive, existem espécies ameaçadas de extinção, tanto vegetais, mas principalmente animais. Então, ele não pode tirar dinheiro nenhum daquela área. Não pode desmatar, não é? Tem lá uma isenção de ITR, que é o máximo que ele tem. Ele está lá. O que ele vai fazer? Ele vai transformar aquilo em área de caça. Aí ele vai alugar a área, vai alugar material de caça, arma, munição, ou seja lá o que for, e aquilo vai virar uma fazenda de caça. É o que está escrito aqui no artigo 15 desse projeto de lei. E ainda, como ele acha que todo mundo é burro, estúpido ou palhaço, ele diz, no próprio projeto de lei dele, que 30% do rendimento dessas fazendas de caça serão destinados a projetos de conservação da vida silvestre. Agora eu pergunto para vocês, essas fazendas são particulares? Recebem dinheiro de governo? Contribuição do Estado, do município? Não. Quem que vai fiscalizar o que eles estão recebendo? Não existe nenhuma lei que permita qualquer órgão fiscalizar qualquer atividade econômica particular. Então, se ele quiser dar 10 centavos, 1 milhão, 5 conto, é 30% e ninguém vai poder dizer que não é. Não é? Então, isso é brincar um pouco com... É o que está aqui, ó, 30% do lucro líquido anual de cada reserva cinegética, que são as fazendas de caça, deve ser aplicada em plano de ação, projeto de pesquisa. Bom, por aí. Eu tenho irritação de ficar lendo essas coisas. Bom, se ele quisesse, de fato, preservar a biodiversidade, ele investiria no que nós temos hoje. O IBAMA está sendo sucateado, o ICMBio está sendo sucateado. As polícias que não conseguem nem proteger os nossos animais domésticos, muito menos os nossos animais silvestres, estão sucateadas. Então, se existe uma intenção genuína, honesta e sincera de proteger os nossos animais, deveria ser aplicando verba, criando custeio, criando condições materiais e humanas para que esses homens e mulheres policiais pudessem exercer melhor as suas funções, ampliando a quantidade de fiscais, ampliando a quantidade de guardas, colocando eles com armamentos adequados, com equipamentos adequados. Mas, enfim. Não existe nenhum estudo científico que analise a quantidade de animais por espécie, por área, para saber que impacto, na eventualidade de a caça ser liberada, que impacto isso teria sobre essas populações. O que nós temos de estudos, e não são muito, mas o que nós temos de estudos, mostram um aumento de 75% no número de espécies em riscos de extinção no Brasil. E é nesse cenário que ele ainda quer liberar a caça dos nossos animais silvestres. Aí, na verdade, quando eu disse que não é só um projeto de lei, é um combo, porque tem um outro deputado daqui de Santa Catarina. Então, guarda bem o nome deles, a eleição está aí, dos dois. Mas, enfim, tem um outro deputado aí de Santa Catarina que transfere para os estados, imediatamente, o controle e o manejo da caça e tal, da fauna silvestre. Então, fala assim, mas a lei complementar 140 já faz isso. A lei complementar 140 diz que os estados deverão colaborar com a União no manejo da fauna silvestre. E o IBAMA, que é o órgão que controla e faz o manejo da fauna silvestre juntamente com o ICMBio, tem liberado paulatinamente
para os estados, na medida em que esses estados adquirem condições de fazer a gestão de sua fauna. O que eles estão fazendo, não. Ó. Passa já, cada um faz o que bem entende. Um outro projeto de lei que também, olha, vocês podem olhar a data, ó, 2014, 2015, 2016, 2017. Os dois, sabe, vamos passear na floresta? Deram o braço e vamos passear na floresta juntos, e estão passeando na floresta juntos. Outro do Rogério Peninha, daqui de Santa Catarina, de 2015. Institui o Estatuto do Colecionismo, Tiro Desportivo e Caça, estabelecendo as normas que regulam a aquisição, propriedade, posse, trânsito e uso de armas de fogo, munições, acessórios e outros produtos sujeitos a controle na prática das atividades que menciona. Colato, PDC 427 de 2016. Susta Portaria 444 de 2014 do Ministério do Meio Ambiente. Essa portaria relaciona todos os animais do Brasil em risco de extinção. Ao sustar os efeitos dessa portaria, significa que o Brasil não tem mais nenhum animal em risco de extinção. Portanto, todos os animais poderão ser caçados indistintamente. Inclusive os que têm peninha. Aí eu já não sei. As araras têm peninha, com certeza. Tem mais um de Goiás, Wilder Moraes, o PLS 224 de 2017, que altera o Estatuto do Desarmamento para permitir que as pessoas que moram em áreas rurais, maiores de 21 anos, adquiram armas de fogo, que diz aí para proteção própria. Na verdade, o próprio Estatuto do Desarmamento já tem essa previsão, só que eles estão flexibilizando, na verdade, essas exigências para que as pessoas possam adquirir armas. Então, nós vamos ter, no meio rural, todas as pessoas com mais de 21 anos armadas, sem qualquer critério, e todos os fiscais do IBAMA, ICMBio, guardas desarmados. Né? Acho que vão dar uma luvinha branca, que nem dão para os guardas do Japão, não é? Para chegar para os caçadores. Senhor caçador, o senhor, por favor, tome cuidado, mire bem, dê um único tiro de misericórdia, esse animal não pode sofrer, a nossa Constituição proíbe que ele seja submetido a atos de crueldade, então o senhor tome muito cuidado ao abater esse animal, dê um único tiro ou uma única flechada, porque ele não pode correr pelo mato, para dentro do mato ferido, levar 3, 4, 5 dias sangrando, se infeccionando, para só depois morrer. Não é? É isso. Então, as leis que serão afetadas, que eu já falei, não é? A 9.605, a apanha, a caça e o tráfico deixa de ser crime. O acesso ao patrimônio genético. É claro que quando ele libera a entrada de caçadores, e os caçadores não vão precisar de nenhuma licença para isso, basta um cadastro que ele faz online. Obviamente que não vai ter mais cientista que vai fazer, convênio com a universidade. Ele simplesmente vai pegar uma carteirinha de caçador, ele vai entrar nas nossas matas, ele vai pegar qualquer material genético que ele quiser e vai embora. É mais fácil ele ser caçador do que ser cientista, não? Então, é melhor pegar a nossa lei que protege o acesso ao patrimônio genético e jogar no lixo. Os zoológicos também deixam de ter, porque ele autoriza os zoológicos a comercializarem os animais silvestres que ali estão, inclusive para criadores comerciais, o que hoje é proibido. Como eu já disse, não prevê a possibilidade de reintegração de espécies. A 9985, que fala de áreas de proteção ambiental, fala dos corredores faunísticos. E esses corredores faunísticos, essas áreas de corredores faunísticos ainda não foram estabelecidas, então nem serão, porque nem precisará mais, porque não vai ter mais animal para passar por lugar nenhum, não é? Mas então ela deixa de ter função. E a Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, então, ela
passa a ser parcialmente revogada também. E aí, danos que já estão ocorrendo na prática. Isso daqui é inquérito que está no GCAP, nós estamos investigando. Onças com colares de acompanhamento, portanto, onças que estão em programas de monitoramento, vítimas de laço. O laço é uma modalidade de caça proibida na própria instrução normativa que autorizou a caça do javali. Aí está. É outra, foram 6 onças. Essa aqui conseguiu sobreviver. Essa aqui com tiro. E aí, por falar em tiro, eu gostaria de mostrar, tem um... Cadê o moço, hein? Que eu não vou saber mexer aqui, para colocar o vídeo para mim. Ou vou saber mexer. Eu tenho que tirar isso e botar um vídeo. Acho que está... Aqui, aqui primeiro, espera aí. Não é. Esse vídeo aqui, esse material, vocês vão verificar cada projétil, o efeito que ele faz no corpo humano ou animal. Esse é um material, um gel, mas que reproduz as estruturas. Nossa! E aí vocês vão ver cada tipo de arma, o que ela faz num corpo humano ou animal. Então, a 9 milímetros. A ponto .40. A ponto .45. O hidrachoque. Isso é o estrago de um projétil, hein? A Magnum 357. Que alguns caçadores de elite usam, mas as armas dos caçadores vêm depois. Mas ela faz um estrago terrível, a Magnum. Ponto .44, a Magnum ponto .44. Isso aqui é um corpo humano, gente. É um corpo animal. Esse gel, ele representa exatamente as estruturas humanas. Então, isso acontece num organismo humano ou num organismo animal. A ponto .500, a gente já começa a trabalhar com projétil de caça. Vocês podem perceber a pele se desprendendo toda. Essa é uma arma de caça, fundamentalmente. Ele leva a pele, leva tudo embora. Musculatura, tira tudo junto.
mais uma Winchester, arma de caça fundamentalmente. É a esse tipo de projétil, aí já é uma arma de guerra. É a esse tipo de projétil, quer dizer, é esse tipo de projétil, é esse tipo de arma que esse senhor deputado federal quer disseminar na nossa sociedade. É a esse tipo de ataque que ele quer submeter os nossos animais. Os senhores que são de Santa Catarina, os senhores têm um papel fundamental na próxima eleição. Ele fala que o projeto de lei dele fala em recuperação de áreas degradadas, em recuperação de espécies. E aí a gente o ser humano costuma ter a prepotência, né, de se achar, de saber de imaginar que sabe das coisas, né? Eu nunca me esqueço de uma palestra de uma ministra em que ela começou dizendo assim: a única diferença entre nós e os animais é que eles já nascem sabendo de tudo. Enfim, então tem um vídeo que eu quero mostrar para vocês que é um fato real. Isso aconteceu nos Estados Unidos. One of the most exciting scientific findings of the past half-century has been the discovery of widespread trophic cascades. A trophic cascade is an ecological process which starts at the top of the food chain and tumbles all the way down to the bottom. And the classic example is what happened in the Yellowstone National Park in the United States when wolves were reintroduced in 1995. Now, we all know that wolves kill various species of animals, but perhaps we're slightly less aware that they give life to many others. Before the wolves turned up, they'd been absent for 70 years. That the numbers of deer, because there was nothing to hunt them, had built up and built up in the Yellowstone Park, and despite efforts by humans to control them, they'd managed to reduce much of the vegetation there to almost nothing. They'd just grazed it away. E a caça é liberada But nos as soon Estados as the Unidos. wolves arrived, even though they were few in number, they started to have the most remarkable effects. First, of course, they killed some of the deer, but that wasn't the major thing. Much more significantly, they radically changed the behavior of the deer. The deer started avoiding certain parts of the park, the places where they could be trapped most easily, particularly the valleys and the gorges. And immediately those places started to regenerate. In some areas, the height of the trees quintupled in just 6 years. Bare valley sides quickly became forests of aspen and willow and cottonwood. And as soon as that happened, the birds started moving in. The number of songbirds, of migratory birds, started to increase greatly. The number of beavers started to increase because beavers like to eat the trees. And beavers, like wolves, are ecosystem engineers. They create niches for other species. And the dams they built in the rivers provided habitats for otters and muskrats and ducks and fish and reptiles and amphibians. The wolves killed coyotes, and as a result of that, the number of rabbits and mice began to rise, which meant more hawks, more weasels, more foxes, more badgers. Ravens and bald eagles came down to feed on the carrion that the wolves had left. Bears fed on it too, and their population began to rise as well, partly also because there were more berries growing on the regenerating shrubs. And the bears reinforced the impact of the wolves by killing some of the calves of the deer. But here's where it gets really interesting. The wolves changed the behavior of the rivers.
they began to meander less. There was less erosion, the channels narrowed, more pools formed, more riffle sections, all of which were great for wildlife habitats. The rivers changed in response to the wolves. And the reason was that the regenerating forests stabilized the banks so that they collapsed less often, so that the rivers became more fixed in their course. Similarly, by driving the deer out of some places and the vegetation recovering on the valley sides, there was less soil erosion because the vegetation stabilized that as well. So the wolves, small in number, transformed not just the ecosystem of the Yellowstone National Park, this huge area of land, but also its physical geography. É isso. E como os lobos são topo de cadeia alimentar, as nossas onças também são topo de cadeia alimentar. Então, quando nós matarmos e extinguirmos as nossas onças, o desequilíbrio vai ser absoluto e total. Então, preocupado com toda essa situação, o Ministério Público de São Paulo, então, a Procuradoria-Geral de Justiça, editou uma nota técnica, que vocês podem acessar, uma nota técnica número 39/2018, vocês colocam no site lá do MP. Essa nota técnica 39/2018, ela tem 17 laudas, e nessa nota técnica, então, é um documento institucional assinado pelo Procurador-Geral de Justiça, portanto, é o posicionamento do Ministério Público de São Paulo contrário a esse projeto de lei. Essa nota técnica ela foi levada essa semana, a pedido do Procurador-Geral, à Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados em Brasília, aonde está esse projeto de lei agora. No paralelo a isso, e desde o ano passado, a gente tem um movimento Todos contra a Caça. Se vocês entrarem na internet, vai ter um hashtag Todos contra a Caça, sem o A, né? Todos contra a Caça. E nesse site, nesse espaço aí virtual, eu não entendo muito bem disso, mas aí tem vários documentos para vocês entenderem tudo que já foi produzido. Tem as moções de repúdio, tem essa nota técnica, tem trabalhos do IBAMA, do ICMBio, de inúmeras ONGs que se posicionaram contra, da Rachiong, que fez um manifesto dentro desse nosso grupo aqui, que a gente criou um grupo de WhatsApp para fazer os manifestos e organizar as nossas ações, enfim. E é isso. Então, a nossa fauna silvestre ela está sob a mira dos caçadores. Na verdade, a biodiversidade brasileira está sob a mira dos caçadores. E eu vou passar um último vídeo, que é 2 minutinhos, mas para mostrar para vocês o que é o sadismo e o que esses caçadores já estão fazendo com seres absolutamente nobres. Não vou mostrar que não, que é para dizer que foi nós. Rapaz, assim já dá um tapa, não dá? Apanha a corda, tá quebrando, hein? Se ela chegar aí onde ela bater a mão, ela segura do jeito que ela tá aí. Vocês percebem que ela está com 2 cordas, né? Uma no pescoço, outra no quadril. É esse sadismo humano que a caça diz que for instiga. de onça, diz que bala não fura, quero ver se não fura. Essa aí é a pintada mais encoberta, viu? Pintada mais encoberta.
e pega, viu? Não, mas não é de torada uma vez, não. Então vai já tá com... Vai lá mais perto pra ela se mexer, Martim. Vou. Aperta no meio, tá bom? Ô, cunhado. Quem filmou foi o maldito que está matando ela. Porque eles são exibicionistas. Porque eles se comprazem com isso. É contra isso que eu quero que vocês lutem. É isso que eu peço que vocês façam. Que vocês se juntem a nós na luta contra esses assassinos. Obrigada. Agradecemos a doutora Vânia pela brilhante palestra. Teremos agora uma rodada de debates. E para mediar esses debates, convidamos o senhor diretor do Instituto Ambiental Ecosul, Halen Guerra Neri, para coordenar esses debates. Pessoal, vamos então ver quem é que tem perguntas, alguma observação. Né? A doutora Vânia acho que consegue ficar aqui mais uns 15 minutos. E o doutor André também está aí, né? Tá. Saiu? Mas eu acho que ele retorna. E eu só umas observações aqui nossas, né? Isso que vocês receberam aí dentro dessas pastinhas, isso foi uma campanha que já foi desencadeada no Brasil em 1998. Eu até cometi um erro aqui, depois eu fui pesquisar lá os meus alfarrábios. E nós fizemos essa campanha junto com duas ONGs de São Paulo, da época, que não existem mais, né? Já se desativaram, a União em Defesa das Baleias, que a titular era a doutora Ana Maria Pinheiro, que ainda está nativa hoje, mas a ONG dela foi desativada. E o Grupo Seiva de Ecologia, que era outra ONG de São Paulo, que tinha uma atuação muito acentuada também na questão da defesa dos direitos dos animais. E eu era o presidente da ACAPRA na época, em 1998, e a doutora Ana Maria bolou esse texto, e um parceiro da causa, o Márcio, fez o folder. Eu fiz questão de reproduzir isso, eu tinha alguns exemplares guardados daquela época, tiramos xerox aqui, graças ao gabinete da deputada, para colocar nessas pastas, para mostrar para vocês que 30 anos depois nós estamos patinando com a mesma luta, certo? As coisas no Brasil são cíclicas, elas vão e voltam, né? Por conta exatamente desses maus administradores públicos que nós temos, né? Que, na verdade, tem comprometimento com grupos de interesses, não importa se são assassinos, se são pessoas que atiram em tudo que se move, não importa. Aqui, por trás disso, né, naquela época nós já dizíamos, e a doutora Vânia também ressaltou muito bem aqui, tem a indústria do armamento, né, tem essa indústria milionária, eu acho que ela perde, se é que perde, só para o tráfico em nível internacional. Né, tá? E outra coisa que eu queria comunicar também, a doutora Vânia sabe, isso já foi usado, é que já no ano passado nós aprovamos lá no Grupo de Defesa dos Animais do Ministério Público uma moção de apoio ao combate, ao enfrentamento desse PL. O Ministério Público de Santa Catarina já se manifestou exatamente, uma moção de repúdio que já está... E quero fazer um convite aqui também. Quinta-feira, dia 21, vai haver no auditório do Ministério Público, da Procuradoria-Geral de Justiça, lá no Casa do Barão, deve ser divulgado agora essa semana a programação, e a doutora Vânia vai nos brindar novamente com a sua presença. Vai haver uma mesa redonda exclusiva para o PL 6268, né? Às 19 horas. 19 horas. E nós queremos que compareçam o máximo de pessoas possíveis para mostrar que nós estamos prontos para a luta,
para enfrentar isso, né? Eu acredito que a gente já está tendo alguns retrocessos aí, e já estão pensando bem, mas esse pessoal, quando recua, é para avançar mais ali na frente, né? Então, está aberto aí as perguntas, as manifestações, né, estão abertas. Eu posso, inclusive, dar o microfone para quem quiser. Eu vou ficar ali, vou passando o microfone. Ah, tá. Eu primeiro queria agradecer a palestra, muito forte, muito... E eu gostaria, na verdade, não é uma pergunta, é um cumprimento sobre a questão da caça. Eu tenho uma experiência com a caça no leste europeu. Acabo atuando lá, menos que aqui, claro, porque eu moro aqui, mas tem uma consequência também que vai vir com a liberação de um projeto desse. Tem uma outra consequência que é muito grave, que vai afetar também aos cães, porque em todo o leste europeu existem centros de treinamento para cães de caça, que, na verdade, eu tive o desprazer de presenciar isso alguns anos atrás, onde os cães atacam, né? Então, eles caçam os animais, os filhotes de urso, de lobo, de raposa, sendo que o urso lá, urso pardo, é um animal em extinção, mas, mesmo assim, é autorizado. Então, eles amarram os animais e eles soltam os cães para treinar a mordida da caça. Isso é uma coisa legalizada. E a questão não é só o sadismo com os animais que estão sendo mordidos. Existe toda uma indústria imensa de exploração desses cães também. Então, é uma coisa a mais que a gente precisa prever como consequência dessa tragédia, se ela vir a acontecer. Obrigada. Realmente, eu não mencionei porque tem muitos detalhes, mas a Espanha também é um país onde a caça é liberada, não é? E no último censo que teve na Espanha, no ano retrasado, só de armamento, a Espanha ela tem cerca de 1/4 da população do Brasil. E o último censo na Espanha dava em torno de 5 milhões de armas na Espanha registradas, sendo que mais de 3 milhões eram armas de caçadores. E a cada final de temporada de caça, são abandonados nas cidades, nas ruas, doentes, arrebentados, semi-mortos, cerca de 50 mil galgos. Isso também é dados do Ministério da Fazenda da Espanha. Então, gostaria de agradecer e perguntar também assim, em que estágio exatamente está esse projeto e o que seria mais eficiente assim nós como, né, coletivo nos organizarmos para fazer. Bom, esse projeto ele está na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável na Câmara. Quarta-feira passada seria a terceira quarta-feira consecutiva que ele estava na pauta para ser votado. Ele tem um parecer contrário à aprovação dele, do deputado Nilton Tato, mas a maioria da comissão pela aprovação, porque são pessoas ligadas ao deputado relator, ao deputado Colato. Mas, por conta do movimento, eles passaram a receber mais de 1.000 e-mails por dia, todos os dias. Eles fizeram um acordo, retiraram da pauta, e a ideia é fazer audiências públicas. A gente não sabe quando essas audiências públicas serão feitas. O deputado Colato, no mesmo dia, ele pediu que elas fossem feitas com urgência. Ele disse que tem urgência de fazer esse projeto de lei andar, mas a gente não sabe se vai conseguir ou não, não é? Vai depender um pouco dele também, ele indicar os nomes que ele quer para compor as audiências públicas, enfim. De qualquer maneira, então, esse projeto de lei está lá na Comissão de Meio Ambiente. É um ano eleitoral,
muito provavelmente ele vai se candidatar à reeleição, e todos esses, e além desses, se vocês procurarem nos processos legislativos, na Câmara dos Deputados, aqueles projetos que são contrários, projetos que liberam caça, projetos que liberam porte de arma, projetos que, enfim, todos esses que eu falei, e mais outros que existem, porque esses não são os únicos, eu só mencionei os principais, é esse o trabalho que vocês têm que fazer, porque se o político não se reelege, todos os projetos dele são arquivados. É claro que depois alguém vai poder reapresentar, mas, no primeiro momento, são arquivados. A WWF está com a gente, a World Animal Protection está com a gente, a WWF ficou comigo lá esses 2 dias em Brasília, vai estar aqui, ela vem no dia 19, até ela está pedindo para eles, o Wagner vai estar aqui a partir do dia 19 para fazer a difusão, eu ia até botar vocês dois em contato, eu estava esquecendo de falar isso, para vocês combinarem, rádio, televisão, enfim, ele vem para cá para fazer essa divulgação do evento. A World Animal Protection, a Freeland Foundation também, que é uma ONG que trabalha contra tráfico de pessoas e tráfico de animais silvestres no mundo. Eu acho que não mas acho que não entrou ainda. Mais alguém? A respeito dos animais de circo, com essa lei, então, veremos todos eles novamente horrorizados. Sim, porque se pode caçar, não? Se bem que são coisas distintas, mas se podem ser caçados, se podem ser comercializados pelos zoológicos, inclusive para entidades comerciais, para criadouros comerciais, daí a eles irem para circo, daí a eles serem utilizados em qualquer outra coisa, é um passo muito curto, não? Muito pequeno. Por enquanto, aonde já foi aprovado as leis de circo, é que proíbe a utilização, né, deles em espetáculos, né? É como a doutora disse, são 2 coisas diferentes, quer dizer, mas se eles poderão ser caçados e se fazer o que quiser, obviamente poderão ir para circos. Aí vai depender dessas leis de utilização para divertimento serem mantidas ou não. Aí é uma outra batalha que nós vamos ter que enfrentar. Isso. Porque se você pode tirar a vida, você pode fazer tudo, né? Ok? Então, olha, muito obrigada por vocês estarem aqui. Defendam os animais silvestres. Eles não são vistos, mas eles estão sofrendo desesperadamente. Já estão sofrendo desesperadamente nas nossas matas, porque estão acabando com os habitats, eles estão morrendo de fome, e agora eles vão morrer por um tiro, por uma flecha, para puro divertimento das pessoas, e isso não pode ser institucionalizado. E uma outra grande mentira desse projeto de lei, das pessoas que defendem a caça, é dizer que a caça já acontece, é uma realidade. Então, se nós regulamentarmos a caça, então a gente vai deixar de ter a caça furtiva, e essa é uma grande mentira. A Lei 5.197, essa que está em vigor agora, que é a Lei de Fauna, ela regulamentou os criadouros comerciais de fauna silvestre justamente na ideia de impedir o tráfico ilegal de animais silvestres. E, passados 50 anos da edição dela, a gente tem os 2 comércios. A gente tem o comércio legal e o comércio furtivo, o comércio ilegal. E com a caça vai acontecer a mesma coisa. A questão não é regulamentar, a questão é instrumentalizar a polícia, a fiscalização, para ter condições de coibir o crime e fazer valer o ordenamento jurídico brasileiro que protege os nossos animais silvestres. É isso. Então, eu queria dizer assim, esse é um momento crucial para nós todos, para a sociedade como um todo, né? Nós estamos vendo retrocessos de conquistas que nós conseguimos a duras penas, não é mesmo? E em todos os temas que nós abordamos hoje,
pelo viés do poder público, tem alguma segunda intenção por trás. Por exemplo, a questão da leishmaniose, né? Por que ocorreu essa mobilização do poder público municipal aqui? É porque isso é utilizado como forma de controle populacional, né? Esse terrorismo, né? Nós, inclusive, estamos evitando de falar em leishmaniose visceral canina, né? Porque, na verdade, toda a propaganda que foi feita aí para orientar a população e tudo, sempre falando em leishmaniose canina, mostrando como é que o cão é picado, coisa. Quer dizer, as pessoas entram numa histeria se não matam o seu cão, né, com as suas próprias formas, os abandona na rua, é mais problemas para todos nós, ou então entrega para eles serem os carrascos, né? A questão da caça é isso que nós estamos vendo aí, né? Esse retrocesso também. Tudo que foi tratado aqui hoje é de extrema relevância, né? É importante que a gente saia daqui com uma visão muito clara sobre isto e que nos mantenhamos unidos, tá? Qualquer fracionamento de grupos, de formas conceituais de proteger os animais que existem hoje dentro do movimento como um todo, quem ganha com isso é o inimigo, é o adversário, e quem perde são os animais. Então, estou aqui também, já aproveitar já em nome do Ecosul para agradecer a presença de todos, né? Nesse dia nublado, nesse dia frio, e foi muito bom para nós. Agradecer, nós é que temos que agradecer a doutora aqui, está agradecendo a nossa presença, nós é que temos que agradecer a presença dela, nessa correria que está a vida dela, ao doutor André também, a doutora Vanessa, aos organizadores aqui, a Patrícia, o Instituto Terrobicho, todos. E a Assembleia Legislativa, mais uma vez, o gabinete da deputada Ana Paula Lima, que é uma embaixada da proteção animal aqui dentro da Assembleia, né, um dos poucos gabinetes onde nós temos esse trânsito tranquilo, amistoso e profissional. Não precisamos nem bater na porta, né? A Escola do Legislativo, que proporcionou a vinda desses palestrantes, né, os custos, enfim. Acho que houve aí uma grande demonstração de como é que a gente se comporta, né? Isso não é isso que nós decidimos enfrentar, não é um problema para um grupo de heróicos voluntários. Nós temos que chamar todo mundo para o jogo, temos que ter talento para discutir. Eu ouço às vezes de protetores, não, com político eu não quero, não me envolvo. A nossa luta é política. Nós lutamos por políticas públicas eficientes na área de bem-estar animal, certo? Ouço também protetores dizerem, várias vezes já ouvi disso, eu não consigo mais me relacionar com gente, só com bicho. Essa pessoa está doente. Essa pessoa está doente, precisa de ajuda. Porque, na verdade, eu até brinco às vezes, uma das especialidades, das formações que tem bastante necessidade dentro do nosso movimento, e não só no nosso, é psiquiatra, psicólogo, analista, né? Porque nós somos doidos, né? Nós somos todos um pouco. Eu também sou anormalzinho, né? Nós fôssemos totalmente certos, nós íamos trabalhar só com criancinha, com idosos, que todo mundo gosta, todo mundo quer tirar fotografia, né? Nós escolhemos uma missão para dar voz àqueles que não têm voz, certo? E nós vamos insistir nisso, porque, vou repetir aqui, o movimento de defesa dos direitos dos animais hoje no mundo é um exército que só os ignorantes ou mal intencionados se atrevem a menosprezar, como esse deputado está fazendo, né? E outros, né, que decidem pela ciência ou não ciência. Então, eu quero agradecer aqui, encerrar e passar a palavra aqui ao doutor André e aos outros palestrantes. A Patrícia também gostaria que desse a sua... Então, na verdade, eu tinha mais uma pergunta para a Vanessa. Pode fazer. A doutora Vânia vai ter que ir, porque ela vai para o aeroporto ainda. Vocês me desculpem, meu voo vai sair. Eu só cometi uma falha incrível. Eu esqueci de mencionar, no nome da Kalina, meu agradecimento a todas as meninas que são gentis, generosas, amáveis, adoráveis. Ficaram comigo o tempo inteiro. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada. Desculpem. A doutora Vanessa, eu gostaria de saber com relação ao corte de orelhas e caudectomia também, né? Como vocês procedem? O CRMV no Paraná atua de alguma forma com relação a isso? Então, tá. As cirurgias mutilantes com intenção estética, vamos dizer assim, né? Elas estão proibidas em todo o Brasil desde 2008, pelo menos, né?
Então, existe uma resolução no Conselho Federal, que deveria estar sendo aplicada por todos os regionais, que é a 877 de 2008. Então, assim, no Paraná, a gente faz o seguinte, quando chega uma denúncia de algum tipo de procedimento como esse, se a gente verifica que se trata de um profissional médico veterinário que está realizando essa prática, a gente fiscaliza o estabelecimento, enfim, se constatar isso, se confirmar, a gente tem um procedimento interno, que, na verdade, ele é desmembrado em 2 tipos. Então, eu tenho um procedimento administrativo, que é um auto de infração. Então, a pessoa, o estabelecimento pode ser autuado, isso pode virar uma multa. E, eticamente, a pessoa também pode ser processada. Eu sempre faço os relatórios completos, com foto e tudo mais. Então, eu envio esse profissional para o processo ético. Quando não se trata de um médico veterinário, então a gente está falando em contravenção penal. Então, não cabe ao Conselho essa penalização. Aí a gente envia esses processos para o Ministério Público. Mas acontece o seguinte, quando a gente recebe uma denúncia, elas precisam necessariamente, a gente sempre bate na mesma tecla, elas precisam ser fundamentadas e com o maior número possível de provas. Porque se eu chegar no estabelecimento para fiscalizar e não encontrar nenhum indício daquilo que está sendo descrito, ou, enfim, não aconteceu flagrante, eu fico de mãos atadas, né? E se for no domicílio da pessoa, e eu não tiver o consentimento dela para entrar dentro da casa, eu não consigo, a menos que haja um mandado de busca, daí eu preciso entrar com um processo pedindo isso, enfim. Então, pode ser que esteja acontecendo de alguns locais, as pessoas falam isso, o Conselho não faz nada, às vezes eles falam isso, né? Mas é porque às vezes não me dão informações suficientes, ou eu não consigo entrar no domicílio da pessoa. Mas no caso de um canil, por exemplo, que comercializa a American, que tem lá vários, né, exemplares, certo, aí com orelha cortada. Aí fica mais fácil. Se tiver acima da idade, né, da lei, já seria um crime. Sim, sim. Então, vocês fariam uma investigação nesse caso? Com certeza. Sim, Entendi. a gente, 100% das denúncias que chegam ao Conselho são investigadas. Obrigada. Sobre isso, a doutora Vânia tinha que sair, mas ouviu ali a pergunta e gostaria de ter dado também aqui uma informação sobre isso. A caudectomia no Brasil é proibida, uma representação que ela entrou em 2013, é considerado crime, cortar a cauda. E o resto é recomendação do Conselho Federal, né? Na verdade, está proibido também o Conselho? Então, pronto. A outra coisa, assim, só para encerrar. Eu, essa semana, não cansei, isso é importante, né? Que a Patrícia também fez isso, a Rosa Elisa, nós não cansamos de agradecer ao gabinete, ao grupo que a deputada Ana Paula tem dentro do seu gabinete, todo o seu profissionalismo, a sua amizade, e, inclusive, todos com uma veia de psicólogo e psiquiatra, aquilo que eu falei aqui, porque não foi fácil. Não foi fácil nós chegarmos até aqui. Eu, como eu disse, eu sou anormalzinho, né? Eu sou estressado, né? Houveram coisas que realmente teve momentos em que a gente estava a ponto de chutar o pau da barraca, como se diz, mas nós pensamos bem, conversamos com a Patrícia, com a Rosa Elisa, que estavam na organização, e pensamos assim, não fazer o seminário é a meta deles, né? Nós não vamos nos entregar barato. Nós decidimos insistir e conseguimos chegar até aqui. Então, uma salva de palmas para o gabinete da deputada Ana Paula Lima. Bom, eu não tenho muito o que falar. Eu tenho que agradecer, parabenizar vocês. E eu sempre falo o seguinte, esses problemas assim, eu sempre tenho um conceito, que a vida é isso mesmo, isso aí é o tempero da vida, né? Isso que dá sentido à nossa vida, né? Saber, agora, uma coisa que é importante, de novo, né, todo mundo já falou, esse ano é um ano eleitoral, a gente tem que se engajar politicamente, não adianta os éticos não votam porque a política é suja, está errado, a gente tem que votar, a gente tem que participar. Se isso está desse jeito, é que a gente abriu espaço para esse tipo de pessoa entrar. Então, quando a gente abre, quem não faz, né, a gente abre e esse tipo de pessoa é que entra. Então, se a gente não lutar, e, gente, esse é o ano da virada. Não adianta paralisação, não adianta. A gente tem que ter ação, não adianta paralisar, você tem que agir. O momento de agir agora é ano de eleição. A gente tem que escolher melhor, proteção animal tem que se juntar,
em candidatos que realmente que a representem, né? É o momento, gente. Não adianta a gente espernear e reclamar depois no futuro. São 3 anos de paralisação e no ano de ação a gente não faz nada, né? Então, é só assim, essa é a minha mensagem, né? Responsabilidade política, né? Eu sempre falo o seguinte, tem 3 tipos de pessoas na vida, na minha experiência. Você tem as pessoas más, as pessoas boas e as pessoas que acham que são boas. As pessoas más a gente sabe quais são, né? Fazem projetos de lei da caça. As pessoas boas, a gente sabe quais são também, são aqueles santos, né? E você vê que o santo nunca morre bem, né? O santo sempre morre queimado, mutilado, esquartejado. É a pessoa boa, é o proativo. E a gente, infelizmente, a gente é a maioria, nós somos os reativos, né? A gente só nada quando a água bate na bunda, né? Então, aquela pessoa que vê o animal sofrendo, tira foto e bota no Facebook, ela não é má, né? Com o conceito dela, porque ela não participa do mal, mas ela também não faz o bem. Então, o mundo ele é ruim não por causa das pessoas más, por causa das pessoas que acham que são boas, que podendo fazer não fazem nada. Então, nós temos que nos tornar mais ativos. A gente tem que sair da nossa zona de conforto, sair de casa, né? Eu venho para cá, largo meus filhos lá, fim de semana a patroa reclama, que até no fim de semana eu trabalho, mas eu tenho uma missão social. Eu não vou fazer uma floresta, mas vou plantar a sementinha. Acho que a gente tiver essa consciência de plantar a semente, no futuro, como a gente já está vendo, a gente começa a colher os frutos da floresta, né? Obrigado, era isso. Então sou eu. Gente, primeiro, vocês veem que eu sou bem conspícua. Vocês perdem chances maravilhosas de passar os recados. Não tem um banner do PL da caça. Eu não consegui fazer, por quê? Porque a imagem que eu tinha era muito pequena, não tinha resolução. Tentei subornar um cara lá de uma loja, ele disse, minha filha, nem com 100, 200 eu consigo melhorar isso. Então, a gente não deve perder a oportunidade de divulgar as nossas causas. Camiseta, e hoje foi melhor ainda do que no primeiro evento, tinha já mais gente com a camiseta, sem querer. O nosso colega aí está filmando, está passando para o estado inteiro, vai para a internet, nós vamos divulgar isso para o resto da vida, vai ter a nossa mensagem. Eu estou aqui com uma coisa singela, que foi R$20, mas graças à mídia, depois vai para as redes sociais. Então, a gente deve, sim, se mobilizar. Eu tenho vergonha que não tenha nada específico nosso, mais contundente, do PL da caça. Não vou falar aqui mal do deputado, porque eu sei que ele tem mãe, gostei das postagens dele em relação à mãe dele, então ele tem carinho pela mãe. Tá? Mas vamos nos mobilizar. Ele está errado, sim, e devemos ser firmes. E essa é a nossa casa. Vamos bater no gabinete dele, tomar um café com ele. Ele é amigo dos agricultores. Os agricultores são ótimos, são eles que produzem o que a gente come. Não são nossos inimigos, mas estão com uma visão distorcida que vai só promover a violência, tá? Então, esse evento eu sabia que ia ser fantástico, que ia acabar com as estruturas do ranço, da maldade contra os animais em Santa Catarina. Mas não pensei que ia ser tão fantástico. A causa animal, defesa dos direitos animais, vai se dividir em antes e depois desse seminário. E lanço aqui um desafio. Começamos campanha eleitoral, pré-candidato para cá, pré-candidato para lá. Me contem, você que está me olhando ali, você apoia a matança de cães pelo CCZ? Responda, pré-candidato. Senão eu vou te pegar. Obrigada. Só para não perder o raciocínio, resumindo, dando uma interpretação minha para o que o doutor André disse no final da despedida dele. Não basta estarmos ocupados, temos que ser produtivos. Então, gostaria de agradecer. O evento realmente, como a Rosa disse, foi fantástico. Me emocionei bastante em vários momentos, principalmente nessa última palestra. E concordo que pode ser um marco, sim, mas para isso a gente vai ter que reunir várias tribos com o único objetivo de, né, tentar barrar a reeleição de quem não deve ser reeleito em todas as esferas, enfim. E parar, dar um jeito de não permitir que eles aprovem esse PL, porque
É deprimente, na verdade. Eu nem acredito que a gente está discutindo uma coisa dessas agora, sabe? Então, é isso. Desejo que a gente consiga se organizar e tocar adiante. Né? Que Florianópolis consiga se unir, Santa Catarina consiga se unir contra o PL da caça. Muito obrigada. Quinta-feira, lá no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, a doutora Vânia pediu para mim reiterar aqui o convite, né? E assim, ó, as tribos que a Patrícia falou, que devem estar reunidas, sem peninha. Não podemos tirar as penas dos animais, sem o peninha. Encerramos assim o 9º Seminário Catarinense de Controle de Zoonoses, Manejo Populacional de Animais Domésticos e Bem-Estar Animal, agradecendo aos nossos palestrantes, aos nossos participantes e já convidando para o 10º seminário no ano que vem. Não esquecendo de, na saída, registrar o crachá e entregar a ficha de inscrição. Boa noite, obrigado, bom fim de semana a todos.